E aí galera, tudo bem? Como que vocês estão? Tudo jóia? Vamos aqui para mais uma aula. Uma aula tem então essa parte, esse comecinho dessa aula ela é bem simples, tá? Aí depois, na segunda parte dessa aula, vocês vão ver que vai ter uma emenda no vídeo, né, que eu vou apagar o quadro e montar o quadro novamente. Vocês vão perceber que a segunda parte é um pouquinho mais complicadinha, né? Mas essa primeira parte, que é a determinação de fórmula centesimal, né? Ou fórmulas percentual. É uma parte bem simples, porém bem importante, tá? É de extrema importância esse conteúdo, por quê? Porque você já deve ter estudado o balanceamento, né? O balanceamento por tentativa. É um dos, vamos dizer assim, é um dos passos aí que você pode percorrer aí para realizar um cálculo estequiométrico, né? Então eu gostaria que vocês focassem bastante aí nessa aula, porque ela é bem importante, porque lá na frente, né, você vai se deparar com o cálculo estequiométrico, que é um conteúdo que muito aluno não gosta. Por que não gosta? Porque ele entra de cabeça, né, nesse cálculo estequiométrico. Do nada, cálculo estequiométrico. Não, cálculo estequiométrico você tem que se preparar. Aprenda primeiro a fazer o balanceamento, depois os cálculos das fórmulas, depois dos volumes, depois das massas, depois das moléculas. E aí sim, você junta isso aí e faz o cálculo estequiométrico. Fica bem mais fácil. Vai a dica, tá bom? Então olha só. Fórmula centesimal ou fórmula percentual significa o quê? Né? Essa aqui é a definiçãozinha. Significa a porcentagem que você tem de cada elemento químico dentro de uma fórmula, tá bom? A porcentagem que você tem de um determinado elemento químico dentro de uma fórmula, tá bom? Então olha só, os exemplos que eu dei para você aqui, ó, exemplo 1 e exemplo 2. Tá vendo água? Tá. Eu tenho 18 gramas de água. Por que 18 gramas de água? Porque olha só, um hidrogênio tem a massa igual a 1. 1 vezes 2, eu tenho 2, certo? Então olha só, o oxigênio eu tenho, a massa do oxigênio é 16, eu tenho apenas um oxigênio. 1 vezes 16 dá 16. Então, né, eu usei que eu tenho 16 gramas. 18 gramas, perdão, correto? 18 gramas de água, que seria o quê? A quantidade de 1 mol de água, tá? Eu determinei tanto para a água, tanto para o CO2, para o gás carbônico, a massa, tá? Mas a massa já é de 1 mol mesmo, tá bom? Essa porcentagem aí, ela simplesmente você poderia usar qualquer massa que você tinha de água, tá bom? Então vamos lá, aqui ó. Se eu tenho, por exemplo, vamos calcular do hidrogênio. Qual que é a porcentagem que eu tenho de hidrogênio dentro da molécula de água? Então esse conteúdo é para você determinar isso. Qual que é a porcentagem de hidrogênio que você tem dentro da molécula de água? É só isso, tá bom? Então vamos lá. Hidrogênio, vamos. Você sabe que a massa total é 18. Por que 18? Porque eu determinei 18, que é uma coincidência também, que é a massa também da água, 18 gramas por mol. Se 18 é 100%, e 2% é quanto? É X. Mas por que 2? Desculpa, vamos lá. Se 18 gramas é 100%, e 2 gramas é quanto? É X. Mas por que 2 gramas? Por que 2 gramas? Porque você tem 2 hidrogênios, a massa de cada hidrogênio é 1. Então eu fiz a regrinha de 3, 2 vezes 100 dá 200. 18 vezes X, 18x. 200 dividido por 18 dá 11,1%. Ou seja, você tem 11,1%, né, de hidrogênio dentro dessa quantidade de água, correto? Então vamos lá, agora vamos para o oxigênio. O oxigênio você nem precisa de fazer essa conta toda. O que você pode fazer? Você sabe que tudo é 100%, é só você subtrair 100 menos 11,1, você tem 88,9, tá? Então quando você tem só dois elementos assim, você não precisa de fazer os dois, mas vamos lá, eu vou demonstrar para vocês. 18 gramas é tudo, certo? É 100%. E 16 é quanto? É X. Aí eu fiz a regrinha de 3, 16 vezes 100 deu 1.600, que é igual a 18 vezes X, passei dividindo e cheguei no valor, tá? Então é isso que você precisa de saber, tá? A determinação aí da porcentagem aí, né? Da porcentagem que você tem aí de elementos químicos de hidrogênio e de oxigênio dentro da molécula de água, né? Bem simples, né? Outro exemplo para vocês aqui. Aqui eu tenho assim, CO2, tá, 44. Eu sei que cada carbono, né, eu tenho um carbono, 1 vezes 12, dá 12. Cada carbono é 12. O oxigênio, eu tenho 2. 2 vezes 16, eu tenho 32, certo? Então qual que é a porcentagem
de carbono que eu tenho aqui. Então vamos lá, ó. 12 vezes 100, ó, 12, acrescento 2 zeros. 12 vezes 1, 12, acrescentei 2 zeros. Que é igual a 44 vezes x. X é igual a 1.200 dividido por 44. Ó, rapidinho aqui, tá? Porque eu decidi fazer na hora para vocês. Dividido por 44. Eu tenho 27, tá? Eu tenho 27,27%. Correto? Tudo bem? Então qual que vai ser a porcentagem que eu tenho de oxigênio? Ah, é muito fácil. É só fazer menos 100%. Então a porcentagem que eu tenho de oxigênio é de 72,72%, certo? Você pode arredondar e colocar aqui, ó, para ficar redondinho, ó, 72,73% do quê? De oxigênio dentro da fórmula, tá bom? Então essa é a definiçãozinha aí da fórmula centesimal ou percentual aí que você tem dentro de um composto. Então, gente, eu peguei esse exercício aqui e fiz uma adaptação, tá? Então, olha só, esse exercício tá assim, eu tenho essa fórmula é de um antibiótico, certo? Essa fórmula aqui é a fórmula de um antibiótico, e essa fórmula, essa estrutura, né, de um antibiótico, e esse composto tem essa fórmula molecular. Aí ele pede assim, ó, qual a porcentagem de carbono nessa fórmula? Então ele quer saber qual que é a porcentagem de carbono que existe dentro dessa estrutura. Bem fácil fazer isso. O que você vai ter que fazer? Acha a massa de cada um, ó. São 16 carbonos. 16 vezes 12 é igual a 192, certo? Depois, hidrogênio. Você tem 18, ó. 18 vezes 1 dá 18, correto? Depois, nitrogênio. Você tem 2. 2 vezes 14 dá 28. Beleza? Depois, oxigênio, você tem 4. 4 vezes 16, certo? Você tem 64. Perfeito? Aí o enxofre, você tem um só. 1 vezes 32, você tem 32. Esses valores que eu coloquei aqui, ó, você encontra na tabela periódica, tá bom? E esses valores, 16, ó, número 16, carbonos. 18 hidrogênios, 2 nitrogênios e assim por diante, tá bom? Vamos somar tudo aí, vamos ver quanto que deu? Ó, olha aqui, 8 com 8 dá 16, 8 com 8 dá 16, mais 4 dá 20, 22 com 2, 24. 2 aqui vai 2. Quer conferir? 8 com 8 dá 16, mais 4, 20, com 2, 22, mais 2, 24. 4 aqui foi 2. Aqui, 6 mais 3 dá 9, mais 1 aqui dá 10, certo? Mais 9 dá 19, mais 2, 21, mais 2 aqui, 23. 23, 3 aqui, vai 2. Quer conferir? Ó, 6 com 3 dá 9, mais 1, 10, com 2, 12, certo? 12 com 9, 21. Com mais 3, com mais 2, 23. 3 aqui foi 2. 2 mais 1, 3. Então quer dizer que a massa desse composto aqui, ó, é dos 334 gramas a cada mol. Então quer dizer o quê, ó? 334 gramas corresponde a 100%. E qual que é a quantidade que você tem de carbono? A quantidade que você tem de carbono é essa aqui, ó. E em 192 gramas, você vai ter quanto? X. Então vamos fazer a regra de 3. Ó, 192 vezes 100. Ó, 192 acrescento 2 zeros. Que é igual 334 vezes x. 334 vezes x. X é igual a 19.200 dividido por 334. X é igual a quanto? Deixa eu pegar a calculadora aqui para fazer mais rapidinho para vocês. Eu tenho 19.200 dividido por 334. Quer dizer que eu tenho o valor de aproximadamente, esse valor é aproximadamente 57,5%. Então, para você ver que o conteúdo é bem fácil, bem gostoso, tá? Dá pra gente praticar bastante, tudo bem? Vou apagar aqui e já vou vir com a segunda parte. Tchau, tchau. Estamos aqui. Ó, já apaguei o quadro, você viu como foi rápido? Ó, apaguei aquele quadro, já montei o outro, tudo rapidinho, né? Bacana, né? Vamos lá. Olha só, vamos na segunda parte agora. Nós vamos determinar as fórmulas mínimas e as fórmulas moleculares, tá? A fórmula molecular, normalmente, quando você tem um composto, principalmente quando ele é orgânico, né?
ele simplesmente ele já vai ser dado para você as suas respectivas fórmulas moleculares, né? Lá na química orgânica. Mas quando você faz alguns cálculos, né, aqui na química geral, normalmente pede-se as fórmulas moleculares, tá bom? Então nós temos lá, o que nós já aprendemos foi a fórmula percentual, correto? Aprendemos já a fórmula percentual. Tá, o que é a fórmula molecular? A fórmula molecular é a quantidade de átomo que você tem dentro de uma estrutura, tá? Que é bem fácil você contar. Só você olhar ali e ver quantos carbonos você tem, hidrogênio, oxigênio e tudo mais, tá? Essas são as fórmulas moleculares. O ideal, gente, que é para compostos que possuem ligação do tipo covalente, chama-se fórmulas moleculares. Quem tem ligações iônicas, o correto é chamar íon fórmula, tá bom? Muitos materiais não fazem isso, mas o correto, quando só tem ligação covalente, tá? São todos compostos covalentes. Por quê? Porque você tem ligação covalente, ó, ametal com hidrogênio ou ametal com ametal. São todos compostos que possuem, que predominam a ligação covalente, tá bom? Ligação covalente, fórmula molecular, certo? Tranquilo? Quando você tem ligação iônica, o certo é falar íon fórmula. Tranquilo? Então vamos lá, as fórmulas moleculares estão aqui, certo? E aqui para vocês eu já coloquei as fórmulas percentual, ou seja, a porcentagem que você tem de cada elemento químico dentro da fórmula. Mas, Vitor, como pode? São quantidades diferentes. Ó, olha aqui, são quantidades diferentes de carbono, hidrogênio, oxigênio, quantidade diferente, você colocou a mesma porcentagem? Sim. Por quê? Porque são quantidades proporcionais. Você pode ver aqui, ó, de 2 foi para 6, tá vendo? Então quer dizer, ó, de 2 foi para 6, de 4 para 12, de 2 foi para 6. Então isso significa o quê? Que multiplicou 3 vezes, né? Então são proporcionais. Então óbvio que a porcentagem de cada um vai ser a mesma, tá bom? Ô Vitor, beleza. Aqui é glicose, C6H12O6. Beleza, tô cansado de saber disso. Tá, ali o ácido acético, tá? No vinagre, um dos compostos do vinagre. O benzeno, tô no primeiro ano do ensino médio, não tenho nem ideia do que é o benzeno, mas calma, você vai aprender lá na frente. E água. O que seria a fórmula mínima? A fórmula mínima seria o quê? Seria um valor que você simplesmente simplificava a sua fórmula molecular para chegar na mínima. Por exemplo, ó, que número que você pode dividir essa fórmula toda aí para que você possa ficar com números inteiros de átomos? Você pode simplificar por 6, dividir por 6. Então quer dizer que a sua fórmula mínima passa a ser CH2O. Deu para entender? Você dividiu isso aqui por 6. 6 dividido por 6 dá 1 carbono. 12 dividido por 6 dá 2 hidrogênios. 6 dividido por 6 dá 1 oxigênio. Então essa é a fórmula mínima. Fácil, né? Muito fácil. Então determinação de fórmula mínima e fórmula molecular é muito fácil. Certo? Vamos lá. Que número que você pode dividir aqui? Que número que você pode simplificar? Por 2, né? Por 2 dá números inteiros. Então, ó, aqui, 2 dividido por 2 dá 1 carbono. 4 dividido por 2 dá 2 hidrogênios. 2 dividido por 2, ó, dá 1 oxigênio. Ó, você viu que a fórmula ficou a mesma? Ficou, né? Por isso que as porcentagens são iguais. Certo? Você viu que faz sentido na sua vida, né? E aqui, Vitor? Para que número que eu posso dividir isso aí? Pode dividir por 6 também, simplificar por 6. Como que vai ficar a fórmula mínima do benzeno? CH. Correto? Tranquilo? Ah, tá. Beleza. E a fórmula mínima da água? Não tem como você simplificar por ninguém, né? Então quer dizer que a fórmula mínima da água já é ela mesma, né? Porque não tem nenhum número aqui para você poder deixar o número inteiro. Você viu como que é fácil? Né? Bem gostoso, né? Você determinar aí a fórmula mínima. Qual que é o problema desse tipo de exercício? O problema desse tipo de exercício é quando ele pede para você a fórmula mínima e a fórmula molecular, certo? Te dando a porcentagem ou te dando uma massa. Porque você não sabe, portanto, pelo valor que foi simplificado. Quando você tem a fórmula molecular para transformar na fórmula mínima, é muito fácil. Eu sei que eu simplifiquei, ó, dividir por 6. Acabou. Tá, mas se eu fiz, por exemplo, se uma pessoa chegou agora aí assistindo o que eu estou explicando, tá vendo aqui que dividiu por 6, né? Tá, então pera só um pouquinho. Apaguei.
Pronto, a pessoa chegou agora. Como que ela sabe? Por que saiu disso e veio para isso? Certo? Então essa é a dificuldade. Essa é a dificuldade de você resolver esse tipo de exercício. Quando você faz um cálculo inverso, quando você faz o processo inverso, você tem uma porcentagem, aí você acha a fórmula mínima, depois você acha a fórmula molecular. Tudo bem? Nós vamos fazer o processo inverso. Por exemplo, ó, coloquei 2 para vocês, para que nós possamos brincar. Ó, Vitor, como que eu faço então? Ó, um composto formado por 80% de carbono e 20% de hidrogênio. Sabendo que sua massa molecular é de 30 unidades, qual a sua fórmula mínima molecular? Cara, ele só me deu a porcentagem. Ele não me falou para mim como que ele simplificou. Cara, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer alguns passos. O primeiro passo é o seguinte. Você vai pegar o carbono e o hidrogênio. Certo? Qual que é a porcentagem do carbono? 80%. Qual que é a porcentagem do hidrogênio? 20%. Divide pelas suas respectivas massas, tá bom? Divide pelas suas respectivas massas. Deu para entender ou não? O que eu fiz aí? Pelo tanto que eu dividi? Tá, de onde veio esse 12 é a massa do carbono. Esse 1, massa do hidrogênio. 80 dividido por 12 vai dar quanto? Dá 6,66. 6,66. Certo? E 20 dividido por 1 dá quanto? 20. O que você vai fazer? Próximo passo. Pega um menor valor. Qual que vai ser o menor valor? O menor valor? 6,66. O menor valor que eu falo, não deu, um resultado não foi 6,66 e o outro não foi 20? Então qual que é o menor dos dois? 6,66. Divide pelo menor. Gente, anotem esses passos, tá? Se for necessário você volta o vídeo, tá? Esse 80 aqui veio dessa porcentagem. Esse 20 veio dessa porcentagem. Esse 12 veio da massa do carbono. Esse 1 veio da massa do hidrogênio. Tá bom? Tá, e depois? Vai dar quanto? 1. E aqui? Vai dar quanto? 3. Então quer dizer que esse composto tem 1 carbono e 3 hidrogênios. Quer dizer que essa fórmula é a fórmula mínima. Ô Vitor, mas para eu achar a fórmula molecular, tá, qual que é a massa desse composto? Você sabe me dizer? A massa dele? 1 carbono é 12, com mais 3 hidrogênios dá quanto? 12, 13, 14, 15. Então a massa dele é 15 unidades. Não é isso? Então tá, essa é a fórmula mínima. A fórmula mínima ela sai aqui, ó. Deu 1 carbono e 3 hidrogênios, ó. 1 carbono e 3 hidrogênios. Essa é a fórmula mínima. Você sabe que a massa do composto é 30, não é? Que número que você vai multiplicar o 15 para te dar 30? Vezes 2. Vezes 2 dá quanto? Dá 30, né? Então quer dizer que você vai pegar essa fórmula e vai fazer o quê? Multiplicar por 2. C2H6. Pega essa fórmula, multiplicou por 2, ficou C2H6. Quer tirar a prova real? Quero, Vitor. Rapidinho aqui. Quantos carbonos você tem? 2. 2 vezes 12, 24. Hidrogênio, você tem 6. 6 vezes 1, 6. Total, 30. Pronto. Mesmo valor ali. E aí, gente? Tudo tranquilo? Vamos para mais um exemplo aí? Vamos para mais um exemplo? Olha lá do outro lado. Rapidinho, ó. Uma amostra de ácido foram encontrados 3 gramas de carbono, 8 gramas de oxigênio e 0,25 gramas de hidrogênio. Sabendo que sua massa é de 90 gramas por mol, olha a diferença, ó. Sua massa molar. Massa molar vem mol, gramas por mol. Massa molecular vem só com usinho, tá bom? É 90 gramas por mol. Qual a sua fórmula mínima molecular? Pera aí, deixa eu ver se eu lembro. O Vitor falou para eu pegar os elementos. Ó. Um é o carbono, outro é o oxigênio, outro é o hidrogênio. Vamos pegar... Ali ele me deu em porcentagem, aqui ele me deu em massa, não tem problema nenhum. Carbono, 3. 3 dividido por 12. Tranquilo? Aqui o oxigênio, 8. 8 dividido por 16. Tranquilo, né? E aqui hidrogênio, tem 0,25. 0,25 dividido por 1. Certo? Então aqui vai dar quanto? 0,25. Certo?
Tudo bem? Depois, aqui você tem 0,5, né? E aqui, 3 dividido por 12, você tem 0,25. Qual que é o menor valor que você tem aí? É o próximo passo. Esse 3 veio daqui, ó. Esse 8 veio daqui. Esse 0,25 veio daqui. E esse 12, massa do carbono. Esse 16, massa do oxigênio. E esse 1, massa do hidrogênio. O que eu fiz? Dividi esse por esse, deu isso. Esse por esse deu isso, esse por esse deu isso. Qual o próximo passo? O próximo passo é dividir pelo menor valor. Qual que é o menor? 0,25. 0,25 e 0,25. Resultado disso dá quanto? 1. Resultado disso dá quanto? 2. Resultado disso dá quanto? 1. Então quer dizer que esse composto tem fórmula mínima de quanto? C, um carbono, certo? 2 oxigênios, ou vou colocar o hidrogênio primeiro. 1 hidrogênio e 2 oxigênios. Essa é a fórmula mínima. Ô Victor, mas como que eu vou chegar na fórmula molecular? Como? Peraí, calma aí. Qual que é a massa disso? Ó, o carbono é 12. Eu vou somar aqui, tá? O hidrogênio é 1. E os 2 oxigênios juntos dá 32. Vamos somar tudo isso? 32 com 12 dá 40 e 32 com 12 dá 44. Com mais 1, 45. Igual a 45. Então a massa disso aqui é quanto? 45. Mas o composto mesmo seu tem quanto? 90. Por quanto que você vai multiplicar essa fórmula aí para chegar em 90? Você tem 45? Coincidência, tá com o outro, tá? Multiplica por 2. Então você vai pegar CHO2 vezes 2. Vou pôr embaixo. Vezes 2. Então quer dizer que você tem um C2, H2, O4. Correto? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Sei se bateu. Certinho. Essa aqui, o que você tem? O que é isso aqui? Essa aí é a sua fórmula molecular. Tá bom, gente? Tá um pouquinho de trabalho, né? Mas olha só, é muito importante esse conteúdo, tá? Muito legal. Beleza? Deixa eu ficar aqui um pouquinho aqui, ó, para que vocês possam depois dar um print. Tranquilo? Grande abraço para vocês aí, espero ter ajudado. Tchau, tchau.